Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios sobre os conceitos básicos da cinemática. É importante que vocês tenham feito aí a lista para poder solucionar as dúvidas de vocês, tirar as dúvidas, certo? Essa aula vai estar disposta também no YouTube, caso vocês queiram, né, rever essa aula e rever o que foi abordado aqui, é só acessar lá no YouTube, na minha página, vocês vão então encontrar esse vídeo, tá certo? Vamos então começar com a questão de número 1. A questão de número 1 da lista de exercícios fala o seguinte: tem um avião que voa de Florianópolis à China em relação ao trajeto efetuado. Ele pode ser considerado um corpo extenso ou um ponto material. Justifique sua resposta, tá certo? Bom, a gente sabe que a distância entre Florianópolis e a China é muito maior que o tamanho do avião. Então, dessa maneira, a gente pode considerar o avião como sendo um ponto material, tá? Então, só relembrando aí o conceito de ponto material, é todo corpo cujo tamanho pode ser desconsiderado, pode ser desprezado em relação ao fenômeno que você está estudando. No caso aqui, o movimento do avião, tá certo? Então, se a gente quer localizar a posição dele, determinar a velocidade, a distância percorrida, a gente pode considerar aí o avião como sendo um ponto material. A questão 2 fala o seguinte: quando escrevemos no caderno, em relação a que a caneta está, letra A, em movimento, B, em repouso. Bom, quando a gente está escrevendo no caderno, vocês devem observar que a nossa mão, a caneta está se movimentando, a nossa mão e a caneta estão se movimentando em relação ao caderno, tá? Então a resposta aí da letra A seria em relação ao caderno, porque a caneta ela vai se movimentar em relação ao caderno. Agora, em relação a que a caneta está em repouso? Bom, nessa situação, a caneta ela vai estar em repouso em relação à nossa mão, pois a nossa mão ela vai se movimentar aí junto com a caneta, tá certo? Na questão 3 fala o seguinte: na foto abaixo você observa um avião reabastecendo outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso? Então aqui tem a figura demonstrando a situação. Observe que na questão eles não falaram em relação a quê, né? Então a gente sabe que não podemos concluir, né, se eles estão em movimento em repouso, porque para isso precisamos adotar um referencial, tá certo? Então a gente responderia assim essa questão, ó, não, pois depende do referencial. Se for em relação à Terra, os dois aviões eles estão em movimento, mas se for um em relação ao outro, o avião ele vai estar então em repouso, tá? Então observe aqui a importância do referencial para a gente determinar se o corpo está em movimento ou se ele está em repouso, tá certo? Na questão de número 4, fala o seguinte: um helicóptero ele sobe verticalmente em relação ao solo, com velocidade constante, aí pede para esboçar, desenhar a trajetória aí descrita pelo ponto P da periferia da hélice. Então, tem aqui o ponto P na periferia da hélice, então ele quer que a gente desenhe a trajetória desse ponto P, primeiro na letra A, vista pelo piloto do helicóptero, e na letra B, por um observador parado no solo, tá? Então, um observador dentro do helicóptero, no caso o piloto, né, ele vai ver o ponto P da periferia se movimentar numa trajetória circular, conforme movimenta ali a hélice, tá? Então, ele vai ver uma trajetória desse tipo aqui, ó. Essa trajetória é o que nós chamamos de circunferência, tá? Então, ele vai descrever uma circunferência, o ponto P, tá certo? Já para um observador parado no solo, a gente tem que observar que, além desse movimento de circunferência, o avião estará subindo. Então, o movimento de ascensão do avião faz com que o ponto P, além dessa trajetória de rotação, tenha também um movimento de translação. Então, esse ponto P vai estar subindo. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Então, se a gente for desenhar, a gente vai ver essa trajetória aqui, ó, do ponto P, tá? Vai ter um movimento circular e um movimento de translação. O nome dessa trajetória aqui é chamada de
hélice cilíndrica. Tá? Então, essas são as duas trajetórias aí vistas pelo piloto do helicóptero e por um observador parado no solo. Na questão de número 5, fala o seguinte: um avião voa horizontalmente com velocidade constante. No instante indicado na figura abaixo, o piloto aciona um dispositivo e deixa cair uma caixa com alimentos destinada a náufragos que se encontram numa ilha de difícil acesso. Aí ele pede para desprezar a resistência do ar e pede qual é a trajetória descrita em relação, letra A, ao avião, B, à terra, tá? Então, quando o avião ele lança essa caixa, a caixa ela tende a continuar o movimento do avião na horizontal. Só que pela ação da gravidade, essa caixa também vai cair em direção ao solo, tá? Em direção ao solo. Então, na letra A ficaria assim, ó. O piloto vai ver como a caixa ela continua o movimento do avião. O piloto vai ver, né, um referencial dentro do avião, um observador dentro do avião, vai ver a caixa cair numa trajetória retilínea na vertical, tá? Agora, já para uma pessoa na Terra, um observador na Terra, ele vai ver essa caixa cair nessa trajetória aqui, que é chamado de arco de parábola, tá certo? Então, na letra A trajetória da caixa vai ser um segmento de reta vertical, na letra B vai ser, então, um arco de parábola. Na questão de número 6, fala o seguinte: um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9 horas e 30 minutos passa pelo quilômetro 240. Determine. A letra A pede os espaços nos instantes dados, a B, a variação do espaço entre os instantes dados e C, pergunta se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Tá? Então, aqui eu vou desenhar a situação para vocês. Observe aqui que eu botei o marco 0, lembrando que o marco 0, né, corresponde à origem dos espaços, ou seja, é onde vai estar o nosso referencial, e é a partir dele que a gente vai determinar qual é o espaço percorrido por um móvel ao longo da trajetória. Tá? Então, observe que às 6 horas ele vai passar pelo quilômetro 30, então, do marco 0 até o quilômetro 30, ele vai percorrer o espaço aí de 30 quilômetros, e às 9 horas e 30 minutos ele vai passar aí pelo quilômetro 240. Então, isso quer dizer que do marco 0 até ao marco quilométrico 240, o ônibus percorreria, né, se partisse do marco 0, 240 quilômetros, tá certo? Então, ele pede os espaços no instante dados. Então, ó, o espaço às 6 horas é de 30 quilômetros e às 9 horas e 30 minutos o espaço aí vai ser, então, de 240 quilômetros, tá certo? Aí na letra B ele pede para determinar a variação dos espaços entre os instantes dados. Então, para calcular a variação do espaço, você tem que pegar o espaço final menos o espaço inicial. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: o espaço final aqui ó, é 240, o espaço inicial é 30. Então, a gente vai fazer 240 menos 30, isso vai dar, então, uma variação de espaço de 210 quilômetros, tá certo? E na letra C pede se o movimento é progressivo ou retrógrado. Como o móvel está percorrendo a trajetória no sentido positivo dos espaços, ou seja, a posição dele aumenta em relação ao referencial, então isso quer dizer que ele tem um movimento progressivo. Se a posição dele tivesse diminuindo em relação ao referencial, seria um movimento retrógrado, tá certo? Então aqui a gente tem o ônibus descrevendo um movimento progressivo. Na questão de número 7, pede para converter as velocidades. Então, aqui estão as velocidades que a gente precisa converter, tá? Mas antes de começar, vamos relembrar. Quando a gente quer passar de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente tem que multiplicar pelo fator 3,6. Quando a gente quer passar de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir aí por um fator
de 3,6, tá? Lembrando que esse fator 3,6 foi demonstrado em sala de aula, então dê uma revisadinha aí no caderno de vocês, tá certo? Então, na letra A, ele pede para converter 10 metros por segundo para quilômetro por hora, então a gente precisa passar de metro por segundo para quilômetro por hora, então a gente tem que multiplicar aqui pelo fator 3,6. A gente vai pegar o 10, multiplicar por 3,6, isso dá então 36 km por hora, tá? Ou seja, 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. Na letra B, eu tenho que passar quilômetro por hora para metro por segundo, então eu tenho que dividir por 3,6. Então, eu vou pegar o 90, dividir por 3,6, isso dá então 25 metros por segundo, tá? Na letra C, a mesma coisa, eu vou dividir o 72 por 3,6, então isso dá 20 metros por segundo. E na letra D, ele pede para passar 30 metros por segundo para quilômetro por hora. Então, eu tenho que pegar o 30, multiplicar pelo fator 3,6, então isso vai dar 108 km por hora, tá certo? Então, bem fácil aí a conversão da velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, tá certo? Na questão de número 8, fala o seguinte: um carro percorre uma estrada passando pelo quilômetro 12 às 9 horas e 20 minutos e pelo quilômetro 30 às 9 horas e 35 minutos. Aí ele pede na letra A quanto tempo gastou para percorrer a distância entre esses marcos quilométricos. Na B, qual é a variação do espaço entre o quilômetro 12 e o quilômetro 30, e na letra C pede então para determinar o valor da velocidade média, tá certo? Bom, a gente sabe então que o marco quilométrico é medido a partir do marco zero, referencial, então às 9 horas e 20 minutos ele vai percorrer, como é o quilômetro 12, ele vai percorrer um espaço de 12 quilômetros, tá? E às 9 horas e 35 minutos, ele vai percorrer aí, então, um espaço de 30 quilômetros, tá certo? Então, esse vai ser o espaço percorrido e o tempo, né, que ele demora para percorrer aí, tá certo? Então, na letra A, ele pede para calcular o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, observe que o tempo passou de 9 horas e 20 minutos para 9 horas e 35 minutos. Então, para calcular o intervalo de tempo, a gente tem que pegar o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, a gente vai fazer 9 horas e 35 minutos menos 9 horas e 20 minutos. Então, isso transcorreu aí um intervalo de tempo de 15 minutos, tá? Para calcular a variação de espaço entre o quilômetro 12 e o quilômetro 30, a gente vai pegar, então, o espaço final menos o espaço inicial. Então, vou fazer 30 km menos 12 km. Então, isso vai dar 18 km. Então, essa é a variação de espaço percorrida aí. E para calcular a velocidade média, basta pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo, né? Ou seja, a distância total percorrida dividida pelo tempo total para percorrê-la. Então, isso vai ficar 18 dividido por 15, isso vai dar, então, uma velocidade média de 1,2 km por minuto, tá? Então, observe aqui atentamente a unidade, que a distância foi dada em quilômetro, o tempo está em minuto, então, a unidade da velocidade aqui vai ser quilômetro por minuto. Se ele pedisse para expressar em quilômetro por hora, tinha que passar o tempo para a hora, né? E se fosse para metro por segundo, tinha que passar o quilômetro para metro e o tempo para segundo, tá? Então fique muito atento aí nessa questão da unidade de medida aí da velocidade, tá certo? E na questão 9 fala o seguinte: a velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é de 30 km por hora, e esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Então, ele pede para determinar a velocidade escalar média do móvel no percurso total, tá? Então, para calcular a velocidade média no percurso total, eu preciso saber qual é a distância total percorrida pelo móvel e o tempo que ele demorou
para percorrer isso, tá? Então, observe que as únicas informações que nós temos é que na primeira metade, no primeiro trecho do percurso, ele percorreu com velocidade de 30 km por hora. E no segundo trecho do percurso, ele percorreu aí com velocidade de 10 km por hora, tá? Como eu não sei qual é a distância percorrida, eu fiz o seguinte, ó, no primeiro trecho, na primeira metade eu chamei de x, né? Como a distância é igual, no segundo trecho também vai medir uma distância que vai ser igual também o valor de x, tá? Então, ó, o primeiro trecho vale x, no segundo trecho também vale x. De tal maneira que a distância total percorrida aqui, ó, vai ser a distância do primeiro trecho, que é x, mais a distância do segundo trecho, que também é x. Então, x mais x, isso vai dar uma distância aí de 2x, tá? Lembrando que eu chamei de x porque eu não sei quanto que vale aí o valor dessa distância. Mas isso não tem problema, porque no final vai acabar cancelando o valor do x, porque a gente também vai escrever o tempo em função de x, tá certo? Bom, para calcular o tempo total, olha só, eu sei que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Se eu jogar o tempo para cá multiplicando a velocidade, eu passo a velocidade para cá dividindo. Então, eu obtenho que o tempo é igual à distância percorrida dividido pela velocidade. Tá certo? Então, observe que no primeiro trecho, ó, o tempo vai ser a distância, que é x, dividido pela velocidade no primeiro trecho, que vale 30 km por hora. Então, esse vai ser o tempo gasto para percorrer o primeiro trecho. De maneira semelhante, a gente vai fazer isso também para o segundo trecho. Então, vai ser a distância, que vale x, dividido pela velocidade que ele tem ao percorrer essa distância aqui, né? A velocidade média ali, tá certo? Então, ficou ΔT2, que é o tempo no segundo trecho, que é igual a x dividido por 10, tá certo? Bom, para calcular o tempo total, eu tenho que somar o tempo que ele demorou para percorrer o primeiro trecho, mais o tempo que ele demorou para percorrer o segundo trecho. Então, a gente vai fazer assim, ó, ΔT total vai ser ΔT1 mais o ΔT2. Então, vai ficar x sobre 30 mais x sobre 10. Aqui eu tenho que somar essas frações. Então, para somar frações, eu tenho que tirar o mínimo entre 30 e 10, que vai dar o próprio 30, né? O mínimo múltiplo comum. Vou pegar o 30 aqui, vou dividir pelo valor de baixo e multiplicar pelo valor de cima. Então, faço, ó, 30 dividido por 30, que dá 1. 1 vezes x, x. Então, tá aqui, escreva aqui. Mais, tá aqui. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes x vai dar 3x. Então, ficou assim, ó, x mais 3x sobre 30. Então, eu vou pegar o x com mais 3x, que dá 4x, e vou dividir por 30, tá certo? Bom, observe que aqui dá para simplificar por 2, né? Então, você pode pegar aqui, ó, o 4x, você pode pegar o 4x aqui e dividir por 2, isso vai dar 2x. Pega o 30, divide também por 2, dá 15. Então, o intervalo de tempo ali ficou, então, 2x sobre 15. Então, esse é o tempo total. Então, para calcular a velocidade média total, é só pegar o tempo total. É só pegar para calcular a velocidade média, é só pegar a distância total e dividir pelo tempo total, tá? Usando essa expressão aqui. Então, vai resultar nisso aqui, ó. A distância total é 2x, o tempo total vai ser 2x dividido por 15. Observe que aqui eu tenho uma divisão de frações. Para dividir frações, a gente tem que pegar a primeira fração, conservar, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2x sobre 15 vai ser 15 sobre 2x. Então, vai resultar dessa maneira aqui. Observe que aqui, ó, esse 2x cancela com esse 2x, então sobrou o valor 15 ali, né?
Então, observe que a velocidade, então, aí em todo o percurso vai ser de 15 km por hora. Essa é a velocidade média, tá certo? Próxima questão. Na questão 10 fala o seguinte: as cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente. Aí aqui tem as alternativas que a gente precisa descobrir qual é o tempo que ele vai levar ali, tá certo? Bom, então vou representar aqui por meio de um desenho a situação. Então aqui está a linha do Equador, a cidade de Quito e Singapura estão diametralmente opostas à linha do Equador, e a distância que o avião vai percorrer, essa distância pontilhada aqui em vermelho, tá? A gente vai considerar que a Terra seja uma esfera perfeita, né? Então o raio dessa esfera vale aí em torno de 6.370 quilômetros, que corresponde ao raio da Terra, tá? A velocidade do avião é de 800 km por hora. E aqui eu vou utilizar, que a gente vai precisar, né? Eu vou utilizar o valor do π como sendo aproximadamente 3,14, tá certo? Observe que a distância que o avião vai percorrer corresponde a metade do globo, tá? Que a gente está considerando como uma esfera. Ele vai percorrer metade dessa circunferência aqui, tá certo? Ele vai percorrer metade. Então, a distância vai ser a circunferência, que eu calculo 2π vezes o raio, dividido por 2, porque eu vou considerar somente a metade aqui, ó. Então, ele vai percorrer essa distância, que é a metade da circunferência. Então, aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2, então a distância aqui vai ser π vezes o raio, que corresponde à metade da circunferência ali, tá certo? Então, vamos substituir os valores que nós temos aqui para saber quanto que vale a distância. Então, eu faço, ó, o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 6.370, né? Multiplicando esses dois valores aqui, vai dar, então, 20.001,8 quilômetros. Então, essa é a distância que o avião ele vai percorrer, tá certo? Agora, a gente sabe que a velocidade é dada por essa expressão aqui, ou seja, V é igual a ΔS dividido por ΔT. Observe que eu quero saber o tempo. Se eu quero saber o tempo, eu passo ele para cá, ó, multiplicando. A velocidade eu passo dividindo. Então, vai resultar nisso, ó. Então, o intervalo de tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. Agora, vamos, então, substituir os valores ali. Então, observe que a distância vai ser 20.001,8 dividido pela velocidade do avião, que é de 800 km por hora, tá? Fazendo essa divisão aí, vai resultar, então, no intervalo de tempo igual a 25 horas, aproximadamente, tá certo? Galera, é isso por hoje, tá? Revejam o vídeo várias vezes quantas vezes vocês quiserem, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe os comentários aí abaixo do vídeo que eu vou olhando e respondendo vocês, tá bom? Abraço!